Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos número 28. Para quem nos visita, vale informar que nós estamos numa série expositiva no livro de Joel. E agora estamos para concluir o capítulo 2 do texto dessa profecia. No culto da noite, nós estamos numa série expositiva no livro de 1 Coríntios. E toda quarta-feira também estamos expondo aqui capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte. Então, nessa manhã, vamos continuar a ouvir o que o Senhor tem a nos falar e nos ensinar em sua palavra, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Acompanhe a leitura comigo na sua Bíblia. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra e que este sermão seja realizado para a glória de Jesus. Fala o nosso coração e molda o nosso coração pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Oramos assim no nome do Senhor, que reina para sempre. Amém e amém. Irmãos, como já temos falado aqui toda semana, todo domingo pela manhã, o livro de Joel é uma poesia, mas também uma profecia. É uma mensagem, então, simultaneamente profética e poética. Mas ela é especialmente uma mensagem escatológica. Escatom, uma palavra grega para último, para fim. E aí você já deve ter ouvido falar sobre escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas, do fim das coisas. E nós estamos na era da história de Deus, que nós chamamos de últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Versículo 31 que nós lemos, diz assim no final: antes do terrível dia do Senhor. Nós estamos exatamente nesse ponto da história. Estamos vivendo num período que é antes do terrível e grande dia do Senhor. E aí a palavra vai dizer que antes do terrível dia do Senhor, antes do grande dia do Senhor, Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então, antes do fim, o reino de Deus teria de ser inaugurado. E foi. O reino não foi inaugurado quando o Espírito Santo foi enviado, mas quando Cristo foi enviado. A primeira vinda inaugura os últimos dias. A primeira vinda de Cristo. Então, quando o Messias veio, iniciou-se o tempo do fim, a era dos últimos dias. Pessoal que nos visita, estamos no meio do mato, fiquem em paz, eles vão voar, vão dar uma ameaçada. A gente que é invasor aqui, né, gente? Aqui é normal, tá? Até nós chegarmos ao nível da climatização, que é uma parte da reforma que vai chegar mais para frente, a gente vai poder fechar tudo, eles entram mesmo, entendeu? Às vezes o pastor está pregando e ele tem que parar. Uma vez eu peguei um assim, gente, fala pro pessoal, vocês vieram de São Paulo, né? Vieram de longe, tá, gente? Para ver o batismo da nossa irmã Kelly, glória a Deus. Ó, uma vez que eu vi um bicho que voou aqui, eu peguei,
Aí eu falei, eu tinha medo desses bichos, né? Aí eu falei, agora eu vou ter que perder o medo, né? Então eu peguei um bicho desse assim, uma mariposa, sei lá o que era. Aí fui jogar assim, o bicho deu um rasante aqui no meio do povo. O pessoal deu um nervoso assim, que achou que ia. O pastor tacou o bicho nos outros, não. Taquei pra lá, mas ele deu um rasante e parou ali naquela parede ali em cima. Mas daqui a pouco eles vão embora. Costuma aí. Mas voltando a falar aqui. Com a primeira vinda, pega para mim uma pilha, por favor, lá no gabinete. Com a primeira vinda de Cristo, se inaugurou a era do fim, os últimos dias. Então a vida de Cristo perfeita, sua morte na cruz, sua ressurreição, são eventos escatológicos. São eventos que apontam para o fim de todas as coisas. Deixa eu trocar a pilha rapidinho, irmãos. O Gerson me deu outra pilha acabando. Gerson, tem um ponto só. Tem uma caixa com um monte de pilha nova lá. Pega para mim. Vamos parar de novo no meio da mensagem. Vamos continuando enquanto a pilha boa vem. E a vinda do Espírito Santo, que foi relatada em Atos 2, faz parte também desses eventos escatológicos. Esses eventos ligados aos últimos dias. Agora vai dar certo. Muito obrigado, meu irmão. Você é uma bênção para o reino de Deus. Agora sim. Então, irmãos, a era da igreja, que só começou após a descida do Espírito Santo, é a nossa era, é esse tempo. Então repita após mim assim: estamos nos últimos dias. Moisés anunciou os últimos dias ao contexto de Israel. Você tem uma linguagem lá em Deuteronômio anunciando os últimos dias para Israel. Só que lá, o fim para eles era o exílio. Mas até em relação a esse fim que eles teriam, houveram profecias de Moisés e em outros profetas de que eles retornariam do exílio. E haveria um tempo de restauração e de abundância da provisão e da bênção de Deus sobre o povo. Interessante que você vai perceber ao longo da história de Israel, lendo os livros históricos, por exemplo, 2 Reis, capítulo 17, o reino do norte vai para a Síria, levado cativo. Capítulo 25, o reino do sul é levado para a Babilônia. Quando Joel anuncia a praga dos gafanhotos, não há como datar o livro de Joel. Não dá para saber se foi escrito antes do exílio ou depois do exílio. Mas, quando você lê o livro como um todo, você percebe que ele não está falando apenas de uma realidade histórica próxima. Ele está olhando para o fim do tempo mesmo. É uma profecia escatológica e talvez uma das principais profecias escatológicas do Antigo Testamento. Porque Pedro, quando vai pregar isso, séculos e séculos depois, Pedro começa a pregar, ele cita o texto de Joel 2, versículo 28 a 32, quando acontece a descida do Espírito em Atos 2. Se você ler Atos 2, capítulo 2, versículo 14 a 21, é isso que ele vai dizer. Tome conhecimento disto, preste atenção no que vou dizer, esses nomes não estão bêbados, porque houve lá uma manifestação do Espírito com línguas humanas de todas as nações, e os judeus estavam ali representando as nações pelo fato de que muitos estavam em outras nações trabalhando, vivendo, e eles se reuniam para a festa de Pentecostes, que acontecia 40 dias depois da Páscoa. E no dia do Pentecostes, naquela festa judaica, com judeus que vieram de vários lugares, da Grécia, de todo o canto, Creta, eles se reúnem, eles têm uma língua original deles, eles falam hebraico, mas também falavam aquela língua grega, aquela língua creta, a língua persa e outras. E eles percebem um monte de judeus ali, galileus, pessoas simples, porque Deus, a loucura de Deus é maior que a sabedoria dos homens. É o que nós temos aprendido no livro de 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, para confundir as sábias, as fortes.
Ele pega um monte de gente simples para falar grego, para falar creta, para falar uma série de línguas que não eram possíveis de falar se não fossem dadas a eles sobrenaturalmente. E esse texto e esse evento remonta uma correção histórica na vida do povo em relação a Deus, quando houve a Torre de Babel, onde havia uma tentativa de se tornar Deus, de se tornar Senhor sobre o mundo, e Deus acaba com aquela Torre de Babel fazendo o quê? Confundindo as línguas. Agora é o contrário. Deus assume o senhorio sobre um povo e ele dá um sinal. As línguas agora vão se harmonizar. Os que estão de fora vão perceber que o testemunho de Deus para o mundo é para todas as nacionalidades, etnias, todas as línguas, todas as tribos. Tanto que Joel não está profetizando um derramar do Espírito sobre Judá. Ele profetiza um derramar do Espírito sobre, versículo 28, você leu, sobre toda a carne, ou toda a humanidade. Por quê? Porque esse evento aponta para a salvação prometida no Evangelho de Jesus Cristo, onde aqueles que creem no Evangelho são salvos, independentemente da nacionalidade, porque agora já não há mais um Israel geográfico em xeque ou em evidência, mas agora há um Israel espiritual sendo estabelecido pelo Espírito Santo na pregação do Evangelho. Quando o Espírito vem, o primeiro sinal significativo não é falar em outras línguas, mas sim proclamar fielmente com o poder do Espírito o Evangelho. E esse Evangelho que trouxe salvação para pessoas de várias nacionalidades, etnias, de tribos e de línguas, e de idiomas, de culturas. De modo que agora eu preciso caminhar com você no texto para que nós possamos entender o que Deus tem a nos falar. Vá comigo de novo ao versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Para ajudar, irmãos, sul de Israel, em seu contexto de devastação, lembra do contexto? Capítulo 1 aconteceu o que, igreja? Você que acompanha a série. Capítulo 1 aconteceu o que? Vamos lá. Uma praga de gafanhotos que devastou toda a terra. Acabou o alimento, acabou a provisão, acabou o culto, porque o culto a Deus era feito com provisão, com cereal, com uma série de produtos que eram utilizados na adoração do culto ao Senhor, no templo. Então você vê, nessa devastação, havia um anseio no povo. Qual é o anseio do povo? Quando você não tem mais comida, quando você não tem mais como produzir, porque não tem mais como, não tem chuva, já deu spoiler, né? Não tem chuva, a praga destruiu toda a lavoura, acabou com a possibilidade, as raízes foram arrancadas, tudo foi destruído, até as folhas, até o que não tinha valor, foi consumido pelo gafanhoto. Aí você tem o quê? Você tem uma expectativa do povo de chuva. Uma expectativa de um derramar de águas para regar a terra, para que a terra volte a produzir, e produzindo, ninguém morra de fome, todos possam colher, e não apenas colher para a sua subsistência, para o seu alimento pessoal e familiar, mas também para entregar ao templo, para a adoração do Senhor Deus voltar a acontecer, porque ela foi interrompida. Um dos sinais dos juízos de Deus para ajudar. Vocês não estão me adorando em espírito e verdade. Vocês fazem da vida comigo apenas uma relação superficial e totalmente sem alegria. Vocês são imaturos, como Calvino vai interpretar esse texto. Vocês são indiferentes a essa minha realidade, da minha presença, da minha glória. Para vocês cantar, orar, buscar, servir, entregar oferta, entregar dízimo, fazer os sacrifícios, tudo isso para vocês é mera formalidade. Tanto que Joel, na sua profecia, você acompanhou comigo a série, não basta rasgar as vestes, porque você rasgar as vestes sem rasgar o coração, você fazer isso apenas superficialmente, você está apenas vivendo uma religiosidade fútil, que não me impressiona. Deus não se impressiona com performance humana. Deus não se impressiona com performance espiritual. A pior coisa é a gente que usa a fé para se autopromover. Deus já falou para essa pessoa, já recebeu o seu galardão, meu filho. Está mostrando para o povo que jejua, já recebeu a tua recompensa. Mas aqueles que têm vida com Deus de fato não precisam ficar se exibindo. Pelo contrário, a vida deles faz a diferença. Porque quando você tem unidade com o Espírito vive em você e flui em você, meu irmão, as pessoas percebem que há uma luz brilhando em você. Amém, irmãos?
Você e eu não fabricamos luz para esse mundo. Você e eu não somos fabricantes de luz para o mundo. A luz é Cristo. A luz é iluminada dentro de nós pelo Espírito Santo. Portanto, é Cristo que pelo Espírito deve brilhar em nós, e para isso nós não precisamos colocar o nosso ego à frente da soberana vontade de Deus para nós. Ele quer nos usar, mas para um propósito só, a sua glória, porque a glória dele tem que ser vista pelas nações. Deus quer se exibir, irmãos, ele pode. Deus pode ser egocêntrico, você não. Deus pode aparecer, você não. Quando João Batista viu Jesus, ele falou, é necessário, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele não falou que eu morra, que eu suma, que eu diminua. Eu não vou ser excluído do processo. Eu sou parte do processo da redenção. Quando Deus salvou uma humanidade, ele criou um povo para dar testemunho da sua graça às nações. Você é parte disso. Você brilha assim, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Resplandeçam a luz de vocês. Isso é verdade, mas você faz isso em unidade com Jesus. Você faz isso pela graça e pelo poder do Espírito. No fim das contas, uma pessoa vai aparecer, uma pessoa vai crescer, é o Senhor, e você vai ser um canal para que isso aconteça. Irmãos, nós somos o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Quando o jumentinho entrou em Jerusalém com Jesus, todo mundo ovacionou, e o jumentinho ficou, eu sou muito especial. Aí um dia, o jumentinho voltou para Jerusalém, e todo mundo tacou pedra nele. Ele ficou pensando, como assim? Eu entrei e fui ovacionado, agora eu estou entrando e estou sendo rejeitado? Querida, é porque quem estava sobre você que era digno. É quem você levava que recebia adoração, não era você. E aí, meu irmão, perceba o que o Espírito Santo está falando para nós nesse tempo. Perceba isso. No contexto da devastação, um anseio por chuva. A chuva não pode ser fabricada. Deus tem que ter misericórdia. Deus tem que perdoar, mas Deus não perdoa quem não se arrependeu. Por isso que o capítulo 1 e parte do capítulo 2 de Joel é uma tentativa, é um clamor, é um apelo para que haja arrependimento. Se reúnam, façam reunião solene, façam ajuntamento para jejum público, façam as suas orações, clamem, gritem por socorro, se arrependam, rasguem o coração, se prostrem, se entristeçam, lamentem, chorem. E quando vocês fizerem isso, eu vou devolver a vocês a provisão de vocês. Eu vou colocar o coração de vocês no lugar certo, que é em mim. E estando em mim, os convertidos a Deus recebem uma chuva da graça de Deus. Recebem o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui duas extremidades no texto de Joel, capítulo 2, 28 a 32. A primeira parte ali, o comecinho, no versículo 28, e o final do 32 é o que importa para nós entendermos a profecia. Aliás, esse texto é o texto central do livro de Joel. E muitas teologias recentemente feitas, principalmente do século passado para cá, tem uns 100 anos. A teologia pentecostal tem 100 anos, 150 anos. O foco saiu desse propósito amplo escatológico da redenção e da descida do Espírito como cumprimento de mais um evento escatológico, ou seja, que anuncia o fim de tudo e consuma o reino de Deus e faz avançar a glória de Deus para se inundar sobre as nações como um grande derramar da graça, um dilúvio da graça. O foco saiu da obra do Espírito, saiu da conversão e da invocação do nome do Senhor para ser salvo e ficou no meio ali, transitando entre, então agora os filhos e as filhas profetizarão. Agora os jovens eles vão ter visões e os velhos vão sonhar. E há um anseio em muitas pessoas de viver as manifestações, mas não há o mesmo anseio das pessoas de celebrarem, de vivenciarem e de fazerem a manutenção pela fé da grande obra que o Espírito realiza num pecador, que é salvação. O Espírito é derramado sobre a humanidade para salvação da humanidade, para salvar, para retirar toda a influência do pecado.
para retirar a culpa do pecado. Jesus fez uma obra, mas você só vai receber o benefício da morte de Jesus se o Espírito Santo operar em você a aplicação do que Jesus fez na cruz por você. Enquanto o Espírito não aplicar, você tem apenas informação teológica, você tem conhecimento bíblico. Ah, ele morreu por mim, mas é o Espírito que toca o teu coração e fala assim: foi por você, meu filho, então se arrependa. Ninguém se arrepende sem o Espírito. Ninguém crê sem o Espírito. Ninguém ora sem o Espírito. Ninguém pode pregar sem o Espírito. Ninguém faz discípulos sem o Espírito. Ninguém evangeliza sem o Espírito. Ninguém entrega dízimo com alegria sem o Espírito. O Espírito Santo, ele é a fonte última e essencial da vida da comunidade de Cristo Jesus, que é a igreja. Por isso, irmão, que a palavra é imperativa a falar para nós: enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com vinho, parem de buscar as contendas, parem de buscar os conflitos, parem de agir como crianças, parem de centralizar o ego a despeito da glória de Deus. Se encha do Espírito, para que você, assim, cheio do Espírito, pratique aquilo que só pessoas do Espírito praticam: o amor uns aos outros. Aliás, o que é o fruto do Espírito? Que não seja essencialmente amor. Se você ler lá Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, e tem uma sequência, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas quem vai conseguir ter amabilidade sem ter amor? Quem vai conseguir ter alegria sem ter amor? Quem vai conseguir ter mansidão sem ter amor? Irmãos, a fonte da vida espiritual é o amor, e o amor é a expressão divina mais excelente, e o Espírito Santo quer remover de nós o pecado que nos deixa de ira, de egocentrismo, de inveja, de porfia, de imoralidade. Ele quer remover as obras da carne que nos afastam do amor e quer nos encher dele, para que nós, em amor, possamos andar em boas obras, obras que glorificam a Deus. Luz para esse mundo. A luz do mundo, irmão, não é o seu discurso. A luz do mundo é a sua vida praticando amor, perdoando ofensas, amando o diferente, perdoando quem te ofendeu, orando por quem te persegue, amando o seu inimigo, andando outra milha com quem está contra você. Quando você começa a superar o pecado através da prática do amor, você está manifestando ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Está entendendo a palavra, irmãos? Porque, irmão, essa profecia aqui, ela já foi cumprida em Atos 2. E cumprida ela em Atos 2, nós não precisamos esperar um novo Atos 2. Ele foi derramado, ele não será derramado a cada culto. Mas sim, ele é derramado em você de maneira agora simbólica e poética, no sentido de você beber do Espírito. No sentido de você começar a encontrar prazer e gosto nas coisas do Espírito. O que vamos celebrar à noite com a nossa irmã Kelly e nossa irmã Lúcia é que elas eram pessoas mortas naquilo que era espiritual, mas agora elas foram vivificadas pelo poder do Espírito no Evangelho, que alcançou seus corações e venceu a rebeldia do coração e atraiu ela e a Lúcia para o reino de Deus. E agora elas não querem mais seguir o caminho anterior que dá para a morte, mas elas querem seguir o caminho estreito que dá para a vida. Isso é obra do Espírito Santo. Ninguém vai crer no Evangelho e se converter a Jesus se o Espírito Santo não der novo nascimento. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa, necessário é nascer de novo. Você só pode fazer isso quando o Espírito Santo, que sopra onde quer, sopra em você e gera em você uma coisa que você não pode produzir sozinho: fé no Salvador Jesus. Nós temos que focar, irmãos, não é no profetizar, porque o profetizar é uma linguagem poética. Jovem não tem só que profetizar. Jovem pode ter visão. Jovem pode e deve sonhar. O velho não tem só que sonhar, tem que profetizar. O anseio de Moisés, ao ver os 70 anciãos profetizando, Josué falou com ele: vamos parar essa bagunça. Ficou dois sozinhos, né? O pessoal parou de profetizar, ficaram dois lá sozinhos profetizando. Aí Josué: não, querido, deixa profetizar. Sabe por quê? Quem dera que Israel todo fosse profeta. Quem dera se todos proclamassem a palavra.
Porque profetizar acima de tudo, irmãos, é proclamar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, palavra de Deus. Quem dera se eu e você fôssemos arautos da palavra de Cristo. Quem dera se todos fôssemos evangelistas que falam que Jesus salva pecadores. O anseio de Moisés é o anseio de Joel, e é o anseio de Jesus, é o anseio dos apóstolos. Tem que ser o nosso anseio. Irmão, o Espírito foi derramado para um propósito muito maior do que ficar preso a um dom. Porque o dom não serve a pessoa, serve a igreja. O dom não serve para eu ter um ministério de cura. O dom serve para eu curar o meu irmão que está doente dentro da igreja, para que o reino avance e o testemunho do evangelho alcance incrédulos. O dom é um meio, não é um fim. Agora, o fim é o amor. E que incoerência grande entre evangélicos que têm dons espirituais, mas não amam, mas guardam mágoas, mas criam inimizades, difamam, odeiam, viram as costas, querem o mal do outro, não controlam a si mesmos, não são mansos. Que incoerência cantar muito bem, que incoerência pregar muito bem, que incoerência fazer tanta coisa espiritual, tanta coisa que demonstra um talento, um dom espiritual, mas que não tem nesse coração a essência do Espírito, que é a prática da misericórdia, da justiça, do amor, do perdão. Amém, irmãos? Na exposição de Joel 28 a 32, eu estou expondo para você já. Eu quero que você entenda que nos últimos dias, no tempo da igreja, na era do fim, Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja. O símbolo aqui não é que todos vão ter o Espírito, porque todos não têm, você sabe disso, né? A salvação é oferecida a todos, mas nem todos a recebem. Porque nem todos creem. O arminiano vai dizer que nem todos creem porque não querem crer, exerce seu livre-arbítrio. O calvinista vai dizer que nem todos creem porque o Espírito Santo não escolheu todos. Mas não importa. O fato é, nem todos creem. Portanto, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Isso aqui é especificamente para mostrar que a salvação e a operação da graça de Deus, ela não é prometida apenas a Israel, mas ao mundo. Isso faz também o judeu lembrar que quando Abraão foi chamado, o que foi profetizado por Deus a ele é que ele faria da descendência dele, o quê? E nele seriam benditas quantas famílias da terra? Diga todas. Todas. Isso fala só da sua descendência? Não, fala de outras descendências. Porque existe em Cristo Jesus, descendente de Abraão, uma descendência espiritual, que sou eu e você. Joel está olhando para o Brasil, ele nem sabia que o Brasil ia existir. Mas quando Joel fala, derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade, ele está pensando também na América do Sul, está pensando na Oceania, na América do Norte, ele não está pensando só em Judá. Porque a salvação não é só para um povo geográfico, um povo regional, de uma etnia específica. Calvino ele interpreta esse texto de maneira brilhante. Ele vai dizer assim, o profeta Joel, sem dúvida, promete aqui algo maior do que os pais debaixo da lei haviam experimentado. O dom do Espírito, sabemos, até era desfrutado pelos antigos, só que o profeta não promete que o que os fiéis tinham outrora descoberto, mas como dissemos, algo maior. E tal pode ser facilmente depreendido, ou seja, depreender é pegar, né? Depreender é tomar posse. Depreendido da palavra, ou seja, e tal pode ser facilmente apreendido, pego da palavra aqui usada, derramar, aqui a palavra hebraica, perdão, é shafak, que não significa gotejar. A profecia não é chuvisco do Espírito. A profecia é derramamento, é um despejar em grande abundância. E Deus não derramou seu Espírito Santo tão farto e largamente sobre a lei, como quando depois da manifestação de Cristo. Ou seja, essa profecia não se cumpriu nos dias de Joel, nem nos séculos seguintes, só foi se cumprir quando Cristo veio. Porque só Cristo pode prover para o mundo o derramamento do Espírito Santo. Ele falou, ficai em Jerusalém, para que vocês venham receber o poder do alto. E eles ficaram em Jerusalém fazendo o quê? Orando. E enquanto eles estavam reunidos orando, Atos 2. Veio um vento impetuoso, um som e tudo mais.
É interessante que, quando Pedro vai citar, a tradução grega é Pedro citando Joel 2, 28 a 32. Derramarei do meu espírito, mas a profecia não era do meu espírito. Não tem isso no original. O original é o meu espírito. Shafak, Ruach Yavé. Derramarei o Espírito de Deus. É um derramamento abundante, para que haja em cada um de nós vida abundante. Lembra Jesus falando para a igreja, para os discípulos: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra vida ali é zoe no grego, que significa vida plena, vida espiritual. Essa vida só quem dá é o Espírito Santo. Todos têm uma vida biológica, bios no grego. Todo mundo, mas essa vida está perecendo. É interessante, irmãos, perceber a minha vida. Chuck Norris faleceu. E eu falei: rapaz, 86 anos, eu não sabia que ele tinha tanta idade. E eu fiquei assim, olhando e pensando: ele foi o herói da minha infância. O herói da minha infância morreu com 86 anos. Grande Braddock, né? Quem nunca viu, né? Aliás, o Braddock 2, desculpa aqui fazer um pequeno parênteses, Braddock 2 tem uma cena que foi censurada, tu não acha? Eu vi o vídeo no YouTube do filme, cortou, que foi a cena que mais me chocou quando eu era pequeno, que o pessoal do Vietnã prendeu o Braddock, amarrou ele com as pernas de cabeça para baixo, amarraram um saco na cabeça dele e colocaram uma ratazana. E ele ficou sacudindo assim, sabe assim, começou a aparecer sangue. Quando o pessoal percebeu que ele parou de se mexer, achou que ele tinha morrido, abriu, a ratazana estava morta na boca dele com dente. Esse era o Chuck Norris, gente. Chuck Norris matava a ratazana com dente, com as pernas presas. Chuck Norris venceu a guerra do Vietnã sozinho. É interessante lembrar que a vida de Chuck Norris passou e a minha está passando também. Porque o Mason tem cara de jovem. Fiz esse negócio aqui, o pessoal falou: tá mais jovem. Aí eu esqueci de limpar antes de vir pro púlpito. Não estou me sentindo jovem, estou me sentindo uma pessoa muito de idade avançada. Mas a vida está passando, viu? Samuel, Gabriel, Imar, profetiza na vida de você, cabelo branco, profetiza. E eu não percebi a entrada de vocês não, mas quem sabe, talvez um de vocês aí possa fazer igual a mim, né? Chegar lá pro Fábio.com, talvez. Você e eu não podemos evitar que a nossa vida passe, mas lembre, o que Deus prometeu para nós na profecia de Joel é Zoe, é vida espiritual, é uma vida que não pode nunca terminar em nós, vida em abundância. O que Deus tem para você, igreja, o que Deus tem para mim é que você tenha alegria no Espírito, não apenas agora, mas até a eternidade, até Jesus voltar, é para você se alegrar na presença de Deus. Portanto, não aceite, em nome de Jesus, não aceite isso, viver uma vida cristã medíocre. Não aceite, falo para Kelly, nova convertida, falo para Lúcia quando estiver com ela mais tarde, não aceite viver uma vida apenas superficial com Deus, não viva apenas aparentemente cristã, mergulhe, porque o Espírito Santo é aquele rio de Deus que nós cantamos mais cedo, onde esse rio consegue descer às profundezas, mas subir o morro, subir o cantagalo, subir o borel. Esse rio, ele cura, esse rio traz vida e alegria. Esse rio traz paz. Essa paz que está em você se chama a presença do Espírito Santo. A irmã passou por tantas tribulações, tantas lutas, e não abandonou a fé. Poderia, mas não abandonou. Porque nós sabemos, irmãos, que quando alguém tem o Espírito, quem preserva o pecador na salvação é o Espírito. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo, até o dia do Senhor. Daí eu termino com o versículo 32. Vamos ler o versículo 32? Porque, veja, na verdade, vamos ler o final do 31 para a gente poder complementar. O final do 31 vai dizer assim: o sol se transformará em trevas, sinônimo do juízo final. Lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí, nesse contexto, ele vai dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e por aí vai. Irmãos, preste atenção aqui, para a gente poder terminar. Abraão foi a Betel, Gênesis capítulo 12.
E ali erigiu um altar, após escutar de Deus, eu vou estender a sua descendência. Deus já estava começando a falar com ele, você vai ser grande. E ele creu na palavra de Deus, ele era marido idoso de uma idosa estéril, mas ele creu na palavra de Deus. Então ele fez o quê? Erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é adorar o Senhor. Todo aquele que adorar o Senhor será salvo. Todo aquele que abandonar os ídolos e se voltar para o Senhor será salvo. O nome disso é conversão. Nós não queremos batizar pessoas que nós não percebemos evidência de conversão. E conversão não é se tornar perfeito, mas se tornar uma pessoa que agora não quer mais continuar aceitando as próprias imperfeições e quer entrar no caminho da graça que cresce em obediência. Quer voltar-se para Deus e permanecer com Ele até que Ele volte. Esse é o convertido. O convertido não é aquele que por uma hora especula e emocionalmente vem para o Senhor e começa a ter uma caminhada com Deus, uma caminhada meio barro, meio tijolo, mas vem as tribulações, vem as lutas, vem as tentações, ele começa a se afastar, começa a se arraigar o mundo de novo, começa a negar o Senhor com prática. Não, esse não é convertido. Convertido é aquele que, mesmo falhando, mesmo imperfeito, ele tem consciência de que o pecado dele é um problema para ele em relação a Deus. Então ele não quer aceitar, ele confessa, ele abandona, ele deixa. Se ele tem alguma prática que isso corrói a alma dele, ele procura ajuda, ele não caminha sozinho. Esse é convertido. E na igreja de Jesus, quando alguém é convertido e a gente batiza, a gente não tem como sondar os corações, a gente vai batizar. Se a pessoa lá na frente demonstrar pelo seu caráter, pela maneira como congrega, pela maneira como caminha, pela maneira como se comporta, pela maneira como frutifica ou não na fé, essa pessoa mostrar que não é convertida, a gente vai pastorear para que ela possa realmente dar sinais. Mas se ela entrar num pecado grave, sem arrependimento, e não quiser de fato ser cuidada e ser transformada pela palavra, essa pessoa tem que sofrer disciplina por amor a ela, para que ela possa ter a oportunidade de um dia crer de fato no Evangelho. O Evangelho salva pecadores, para que eles não andem mais escravizados ao pecado. Posso ouvir um amém, igreja? Então, não mais escravizados ao pecado, crescendo em Jesus, nós então estamos andando em novidade de vida. Isso é obra do Espírito. Esses que creem assim, andam assim, os salvos, os que invocam o nome do Senhor, os que abandonam os ídolos, foram aqueles que foram alvos do derramar do Espírito. E agora eles fazem aquilo que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos foram batizados. Lê comigo, vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 13. Me dê mais 5 minutos. 1 Coríntios 12, 13. Vamos ler todos juntos? Bem alto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A igreja foi batizada no Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. O batismo que transforma um pecador num filho de Deus. Esse é o mergulhar de Jesus. Mergulhe na experiência do Espírito. E agora não ande mais segundo os desejos da carne. Andai em espírito, Paulo vai dizer aos Gálatas, e jamais satisfarão as cobiças da carne. A obra do Espírito principal não é te encher de dons e te dar um ministério profícuo, poderoso, que alcance as nações. A obra principal do Espírito Santo em você é conformar você a Jesus Cristo, o homem perfeito, segundo o coração de Deus. Ele quer que o reino de Cristo cresça em você. Porque não adianta mais procurar o reino por aí. O reino não vai estar em Brasília, o reino não vai estar na igreja X ou Y. O reino está dentro do povo de Deus, que é a presença ativa do Espírito Santo na igreja. Nós somos o templo do Espírito. Você não é o templo, nós somos o templo. O Espírito não habita em você, habita em nós. E todos aqui, não são todos da humanidade, porque toda a humanidade não é salva, mas todos aqueles que são igreja. E aqui não tem grego, não tem livre, não tem bárbaro, não tem judeu. Como Joel falou, a profecia lá do derramamento é sobre toda a humanidade, não é sobre Judá, não é sobre Israel, é sobre o mundo. Para que do mundo ele crie um povo pelo Espírito. E criando esse povo possa andar em boas obras. Inclusive, vivendo, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristecendo o Espírito de Deus. O salvo, o convertido, não quer entristecer o Espírito de Deus. Por isso ele bebe do Espírito. Por isso ele tem fome e sede de justiça, santidade. O Espírito é santo. Concluo.
citando João capítulo 14, versículo 15 a 17, e com 3 aplicações, 4, vamos orar. Se vocês me amam, João capítulo 14, versículo 15, pode acompanhar na tela para a gente ganhar tempo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo estará conosco para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, Ele estará com vocês. 4 aplicações diretas para você poder meditar, e vamos orar agora. Mediante tudo que você aprendeu essa manhã, você possui evidências de que o Espírito Santo foi derramado na sua vida? Número 2. A vida do Espírito produz em você frutos também para além da igreja, na sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Número 3. Quem vai profetizar? Quem vai sonhar? Quem vai ter visões? É o povo de Deus? Ou é só o jovem especificamente? É só o velho especificamente? Fala para mim. É o povo, né? Todos vão profetizar. Todos vão ter visões. Todos vão sonhar. É isso? Você crê assim? Se isso tem a ver com a vida cristã comum da igreja, que envolve comunhão com Deus, discipulado, evangelização, serviço ao próximo, você pode confirmar que a sua vida está fluindo no Espírito Santo? Você está crescendo na comunhão com Deus? Você está crescendo no discipulado? Quem está ajudando você a ser mais espiritual? Com quem você conversa sobre a Bíblia? Você está crescendo na oração? Você está engajado em falar de Jesus para alguém? Você está servindo algumas pessoas? Está servindo na igreja? Alguém falar que a Bíblia do Mendan não tem nada para fazer, fala para mim. Meu irmão, te dou uma vassoura. Tem para fazer agora aqui, ó. Se você vê aqui o púlpito, tu pode passar um pano para dar uma melhorada. Tem coisa para fazer, mas tem muita coisa para fazer, principalmente nas coisas espirituais. Tem gente para você poder caminhar mais perto e ajudar a ser mais cristão. O Espírito Santo está fluindo em você. Por último, Deus é o objeto da sua adoração. Você está invocando o nome do Senhor para ser salvo? Você está fazendo isso? Porque Judá não fazia isso. Mas Joel falou para Judá: saia da imaturidade, saia da indiferença. Pare de ter um coração endurecido. Rasga o coração endurecido, rasga, quebranta, que eu vou derramar o Espírito. Quando eu derramar o Espírito, você vai adorar o Senhor e não vai adorar mais os ídolos. Que Deus nos livre dos ídolos. Que Deus nos encha do seu Espírito. Que pelo Espírito nós possamos caminhar e avançar para a glória de Deus. Amém.